No caos da guerra, o arqueiro destemido e a poderosa Elanória forjam uma improvável aliança, enfrentando conspirações sombrias e batalhas épicas. Eles lutam para salvar seu mundo da destruição. Cada flecha e golpe de espada podem mudar o destino de reinos inteiros, enquanto magia antiga e paixão se entrelaçam em uma jornada inesquecível. Nos 5 segundos depois que a donzela da guerra lançou seu poder supremo, a enorme onda de soldados brutais e impiedosos dizimaram todo o exército e destruíram tudo no campo. Só deixou um mar de corpos para trás. Só o tigre sobreviveu, tendo visto a maldita mulher dizimando todos que ele amava. Quando ele a encontrou desprotegida, decidiu arriscar sua vida, sabendo que era a única maneira de não deixar a morte dele ser em vão. Restavam apenas 4 flechas em sua aljava, mas depois de atirar 2 para neutralizar a linha de frente dela, ela ativou a mana da espada e voou acima dos cavalos caídos, partindo direto para cima dele enquanto ele pegava a última flecha. Mas mesmo quando ele disparou a última, ela cortou ao meio e em seguida o alcançou, se apresentando como Elanória e dizendo que ele agora era dela. Na manhã seguinte, ele acordou com uma mina gata enfiando a espada nele, mas embora quisesse trocar de lugar, lembrou que agora era um prisioneiro. No escritório de Elanória, ela mandou ele entregar tudo, já que ela era lorde daquela nação, mas depois de ouvir as ideias sem noção dela, ele perguntou se ela era tão tapada quanto seus assistentes. Aí ela falou que tinha outra ordem especial para ele. Na frente de todos os soldados, o tigre disparou uma flecha que saiu do alcance de tiro e errou o alvo. Ele percebeu que era uma armação para zoar ele na frente de todo o reino. Mesmo assim, quando finalmente pegou o jeito do arco defeituoso, um assassino começou a correr pelas paredes mirando na princesa. Mas enquanto o tigre gritava para Elanória se proteger, ela ativou o fantasma do arco, lançando um turbilhão que bloqueou e estilhaçou o projétil. Quando o bandido começou a fugir, Tigre perguntou para Alicia se podia ajudar, mas quando ela disse que ele era inútil, ele mirou e atirou de uma distância de 300 metros, acertando o pé do assassino. Todos os soldados se perguntavam como ele conseguia controlar um arco que eles tinham estragado de propósito. Então Elanória disse que o treino de alvo dele estava completo e o recebeu como seu escravo. No dia seguinte, no seu escritório de comando, ela pediu desculpas pelo arco quebrado que deram para ele, revelando que iria executar os 3 soldados que estragaram o arco para humilhá-lo. Mas Tigre implorou para ela poupar a vida deles porque era só uma arma defeituosa. Vendo como ele implorava pela vida de seus inimigos, ela achou que ele era a única pessoa corajosa em todo o exército brunense, e confessou que começou a se apaixonar por ele depois de ver sua precisão com o arco, porque na noite antes da batalha ela tinha espionado o esconderijo deles. Embora seu exército estivesse em menor número, 25.000 contra 300 guerreiros, ela eliminou todas as forças dele em meio-dia. Mesmo assim, ele estava disposto a enfrentar 700 soldados sozinho. Então ela poupou a vida dele porque achou que finalizar o maior arqueiro da humanidade seria um desperdício, e pediu para ele se tornar um dos seus servos. Mas ele recusou, dizendo que ainda tinha um lar para proteger e pessoas esperando ele voltar. Depois de sair do escritório dela, ele pediu desculpas ao careca por ele ser forçado a raspar o cabelo e ficar parecendo um completo maluco, mas o careca disse que raspar o cabelo foi a maior honra da vida dele, e depois de ver o tiro milagroso que salvou a princesa, ele jurou raspar o cabelo pelo resto da vida para se redimir por ter estragado o arco. Ao mesmo tempo, uma das empregadas desejou que a flecha do tigre atingisse ela, e a outra desejou que ele soltasse seus tiros na cara feia dela. Ao longo das semanas, todos os caçadores ficaram chocados com sua habilidade de dar tiros triplos num alvo, e todo mundo implorava por aulas de arco e flecha. Mas todos os soldados odiavam ele por roubar a atenção de todos. Então ele tentou encontrar um lugar para tomar banho sozinho até que viu um dragãozinho, mas ouviu a voz da Elanória dizendo que era Loni, o bichinho de estimação dragão dela. No entanto, o inútil pediu desculpas por ver ela sem nenhuma armadura, mas ela pediu para ele virar e se juntar a ela. Depois de deixar escapar a maior mancada de todos os animes, ele se perguntava por que ela disse que queria ele, e ouviu uma batida na sua porta. Quando abriu, viu o careca dizendo que tinham capturado um homem do seu reino. Quando viu Bertrand, ficou feliz de ver que seu assistente ainda estava vivo. O Bertrand soltou a real pro Tigre que ainda era cedo para comemorar, porque o duque e suas tropas estavam avançando para Alsácia. Chocado, Tigre começou a marchar em direção ao portão do reino, e viu Elanória perguntando onde ele estava indo. Enquanto isso, o duque mandou o filho dele com 3.000 soldados para Alsácia, querendo acabar com a brecha que o tigre tinha criado, e mostrou os dragões que ele levaria junto. Percebendo que agora ele era poderoso o suficiente para destruir exércitos inteiros sozinho, o Xion jurou que queimaria tudo que o tigre amava. Do outro lado do continente, quando o tigre viu toda a roupa reveladora da Elanória, ela falou para ele não desviar o olhar dessa vez, mas ele jurou que voltaria assim que derrotasse o exército inimigo e salvasse seu povo. Só que ela duvidava de como ele conseguiria isso, afinal, ele era só um arqueiro contra um exército de 3.000. Ela disse que, se ele queria tanto morrer,
que morresse ali mesmo. Ele achava ela malvada, mas ela ficou decepcionada que ele não entendia por que ela estava irritada. Então mandou ele controlar as emoções antes que elas acabassem com a vida dele. Nesse momento, ele percebeu que ela poderia ter finalizado ele esse tempo todo e se perguntou se ela estava dando uma chance para ele salvar seu país. Então ele começou a pensar com tudo que tinha e sacou exatamente o que faria ela se juntar a ele. Enquanto todos se perguntavam o que esse cara doido tinha falado, a Elanória começou a rir da coragem dele. Mas o tigre não entendeu por que ela ria, quando ele tinha mais coragem que seu exército inútil. Porém, ela pensou que finalmente tinha encontrado o homem que procurava e ofereceu ajudar a defender o país dele. Mas só se ele desse a ela toda a cidade Alsácia e sua lealdade. Quando o tigre aceitou, a Elanória levantou a espada, mandando seu exército começar o ataque. Durante a noite, eles correram para alcançar Alsácia, mas Elanória não conseguia tirar os olhos do tigre, lembrando de que enquanto se armavam, ele tinha entrado no seu escritório de comando. Ela ficou pensando por que ele iria para a batalha sem proteção nenhuma, e Alice achava que a proteção dele era tão inútil quanto a cara dele. Mas enquanto penteava o cabelo dele, a Elanória queria que ele ficasse bonito antes de ir para o além. Depois de dar a ele um corte de cabelo chamativo, a Elanória se perguntava se ele estava imaginando ela sem nada, e ela disse que ele deveria chamá-la de linda primeiro. Então ele disse que ela era tão linda que, se fosse uma espada, ele a colocaria na boca. Ela ficou envergonhada por lembrar dessas palavras. Ela percebeu que seu exército estava em desvantagem de 3-1, mas o tigre revelou que conhecia o layout da terra deles e que eles poderiam explorar todos os pontos de estreitamento do terreno. Mas ela desejava que ele explorasse o ponto de estrangulamento dela. Pela manhã, as forças de Xion já estavam a poucas horas de seu reino enquanto toda a Alsácia evacuava para o templo. O tigre ficou na mansão, se perguntando se ele cumpriria a promessa que fez de voltar para sua terra no dia que partiu. Justo então, os inimigos invadiram a cidade e começaram a saquear todos os prédios. Mas Xion ficou enojado que eles estivessem se abrigando em um templo. Mas quando viu a mansão do tigre, percebeu que tinha encontrado sua fonte de entretenimento. Depois que chegou lá dentro, a Tita rezou para Deus lhe dar coragem e correu para as escadas. Mas depois que o Xion a viu, ela pediu para ele ir embora. No entanto, ele disse que não ouviu as palavras dela. Então, quando ela gritou para ele ir embora, ela lembrou dos anos crescendo com o tigre, dizendo que estava disposta a sacrificar sua vida para proteger o lar deles. Ouvindo essas palavras, Xion avançou em direção a ela e então arrancou seu avental, dizendo que as pernas dela seriam as próximas. Mas enquanto ela começava a correr para encontrar uma adaga, ele parou imediatamente e apenas rasgou a blusa dela. Ela percebeu que sua vida estava prestes a acabar e implorou para o tigre voltar. Mas quando Xion ouviu esse nome, ele disse que o Bocó nunca voltaria e a derrubou no chão. Mas enquanto ele estava prestes a torturá-la, o único nome na mente dela era o do tigre. Enquanto uma flecha passava cortando a mão do Xion enquanto ele olhava para cima e via um vermelho caindo no rosto dele. Ele começou a perder a sanidade e o tigre gritou para a Tita pular, se aproximando rapidamente em seu cavalo. Ele quase foi pego. Então decidiu pular para pegar sua empregada, enquanto Elanória lançava a magia do vento da espada dela para salvá-lo de cair. Depois de descerem juntos, a Elanória disse para ele valorizar mais sua vida. O tigre finalmente sacou que a espada dela controlava o vento, porque ela revelou que tinha feito um pacto com o espírito dele. Enquanto o vento rodopiava ao redor dele, ela percebeu que o espírito também tinha se tornado amigo dele, mas ele sabia que ainda tinha que lidar com o Xion. Enquanto os homens dela avançavam em direção à mansão, ele ficou bolado porque as roupas da Tita estavam todas destruídas, e ela contou que queria salvar o arco dele, dizendo que tinha esperado todo esse tempo pelo retorno dele e que estava feliz que ele finalmente voltou. Vendo eles se abraçando, a Elanória ficou com ciúmes, pensando se o tipo dele era o das malucas chatas que vivem chorando. Nesse momento, o tigre viu uma flecha, pegou no último instante e disparou, acertando o olho do alvo e acabando com a vida patética dele. Mesmo estando seguros, a pressão de pegar o aço rasgou a mão dele, então a Tita usou a saia dela para fazer um curativo. Mesmo assim, ele disse para Elanória que ainda conseguia lutar, então ela ordenou que suas forças avançassem. Mas quando ele iria seguir eles, percebeu que seu arco tinha quebrado depois do último tiro. No entanto, a Tita disse que era hora de usar o arco sagrado dele, e ele lembrou que seu pai tinha dito que foi dado a eles pelo deus da guerra. Então ele pegou, e só de puxar a corda, a aura começou a influenciar o fluxo da natureza ao redor. Algumas horas depois, 300 dos soldados inimigos tinham sido eliminados, mas os que escaparam estavam se reorganizando. Quando Elanória se encontrou com os comandantes da guerra,
O tigre mostrou um lugar no mapa e chamou de Planícies Missim. Naquela noite, os aldeões começaram a preparar cordas para a guerra, e enquanto faziam os planos finais para a batalha, Elanória colocou o tigre no comando de um exército separado, esperando que eles servissem de apoio quando necessário. Chegando no campo de batalha, Elanória sacou a espada e comandou seu exército para a batalha. Quando os inimigos dispararam 1000 flechas, Elanória lançou um vento poderoso para derrubá-las, e o tigre finalizou 3 soldados de uma vez. A Elanória ficou impressionada com a habilidade dele e achou que ele era o maior arqueiro do mundo. Mas o tigre mandou ela calar a boca inútil dela enquanto ela destruía lanças inimigas. Ela cortou um soldado e começou a finalizar vários deles. Então eles avançaram para um novo grupo de tropas enquanto uma nova batalha começava. O Bertrand jogou um novo conjunto de flechas pro tigre, e a Elanória finalizou mais homens. De repente, uma trombeta soou e as tropas inimigas decidiram cercá-los enquanto um dragão de terra aparecia no campo de batalha. Esse era o plano dos Sion para atraí-los para o campo aberto, achando que com certeza que o dragão os aniquilaria. O tigre tentou atirar no olho dele, mas percebeu que eram sólidos como pedra. Quando o Sion apareceu diante dos olhos dele, começou a chamá-lo de covarde nojento que só atirava de longe. Logo um soldado avisou que um novo exército estava atacando suas tropas por trás, enquanto o tigre e seu exército chegavam para servir de apoio. Aproveitando a presença deles, a Elanória decidiu confrontar o dragão, dizendo que era poderosa o suficiente para finalizar qualquer monstro, enquanto começava a invocar um vento poderoso sobre sua espada. O dragão se aproximou, mas ela liberou, destruindo o chão todo e erguendo a besta num grande tornado até eventualmente dividi-la ao meio. Com a besta aniquilada, a Alicia e seu exército decidiram se retirar do campo de batalha. No entanto, as tropas inimigas pensaram que eles estavam fugindo e começaram a persegui-los, mas caíram direto na armadilha deles quando uma corda derrubou seus cavalos. Sem hesitar, a Alicia e suas tropas começaram a contra-atacar, e a Alicia pensou que o tigre devia ser amado por seu povo pela contribuição das cordas. Enquanto a guerra continuava, um soldado contou para os Sion que um novo exército com 2000 cavalos estava chegando neles, e ele se perguntou como eles poderiam lutar isso com apenas 600 homens sobreviventes. Um comandante sugeriu que eles libertassem o segundo dragão, mas o Sion achou que ele estava louco, tendo visto como seu primeiro dragão foi destruído bem diante dos seus olhos. Depois de um momento, ele percebeu que sua sobrevivência era mais importante que qualquer porcaria de guerra e ordenou que seu exército recuasse imediatamente. O comandante tentou dizer que eles poderiam certamente vencer. O Sion estava puto e socou a armadura, gritando de dor. No desespero de sobreviver, ele não percebeu que os 2000 soldados eram só cavalos vazios sob o pôr do sol. Logo, Tigre e seus soldados apareceram na frente dele, encurralando o Sion, que começou a chamar o tigre de traidor feio por se aliar a um exército estrangeiro. Mas o tigre ficou pensando se o Sion tinha pirado, já que ele tinha atacado sua própria cidade em defesa. Por causa dessa maldade, o tigre prometeu dar uma surra nele. Ainda assim, Ion achou que podia ganhar a guerra com esperteza e desafiou o tigre para um duelo, determinado a vencer. Tigre aceitou, e quando se enfrentaram, Ion disse para ele pegar uma arma de verdade, dizendo que ele não tinha chance com sua flecha, mas Tigre estava decidido a manter sua arma. Então, para provar que as flechas eram suficientes, atirou uma no escudo do Sion, que achou que seria o duelo mais fácil de todos e bloqueou a segunda tentativa. Quando ele protegeu a terceira flecha com o escudo, disse ao tigre que ele era um caso perdido e que iria cortar a cabeça dele como se fosse um peixe. Ele começou a avançar pronto para dividir o tigre ao meio, mas Tigre disparou um tiro final que atravessou o escudo dele e cortou seu rosto. Sion começou a gritar de dor. Elanória percebeu que o tigre era esperto e tinha mirado de propósito no mesmo ponto. Quando o tigre estava pronto para acabar com ele, as tropas do Sion entraram em batalha para protegê-lo e o exército da Elanória correu para apoiar. Logo começaram a trocar golpes, e aproveitando a distração, Ion fugiu no seu dragão, ameaçando voltar com um novo exército. Mas Tigre não iria deixar ele escapar. Naquele momento, ele ouviu uma voz misteriosa do seu arco dizendo para ele derrubar o dragão. Lembrando da dor da Tita, ele mirou, e uma energia estranha rodeou sua flecha, puxando uma força da espada de Elanória. Quando ele soltou, a flecha voou direto pro céu e rasgou o dragão numa luz dourada, fazendo-o cair na água. Vendo isso, Elanória levantou sua espada declarando vitória. Na manhã seguinte, depois que a Tita preparou pão pro mestre dela, decidiu acordá-lo. Enquanto tomavam café, Elanória revelou que iria voltar para a capital e perguntou como ele iria parar a guerra, mas ele não fazia ideia. Chegando no castelo do rei, ele exigiu saber por que ela tinha lutado contra as forças do Thénardier sem permissão dele. Ela disse que foi contratada pelo tigre para defender a cidade dele, mas o rei achou a desculpa dela irrelevante e começou a dizer que a interferência dela poderia criar conflitos com outras cidades. Nesse momento, outra das 7 guerreiras apareceu diante do rei. O nome dela era Sofia, que começou dizendo que o país dela cuidaria dos seus próprios assuntos. Ela achou que era cedo para chegar a uma conclusão e sugeriu que ele perdoasse
disse Elanória. Mais tarde naquele dia, depois da sessão, outra guerreira apareceu diante da Elanória. Era Ludmila, uma antiga rival, e ela queria saber se Elanória tinha aprendido alguma lição sobre invadir territórios estrangeiros. Elanória mandou ela cuidar da própria vida e sugeriu que ela aprendesse a crescer mais. Enquanto se encaravam prontas para um duelo, Sofia as interrompeu com seu cajado, e elas notaram que os melões dela eram do tamanho das cabeças delas. Quando ela perguntou por que Elanória ainda não tinha deixado o palácio, Elanória disse que queria agradecê-la pelo apoio. A Miner tentou dizer que ela merecia ser banida, mas Elanória mandou ela calar a boca feia e sair da vista dela. Irritada com as palavras dela, ela decidiu ir embora, mas a Sofia disse para Elanória manter ela por perto como amiga, não como inimiga, com medo que o Duque Thénardier pedisse o apoio dela na guerra. Enquanto isso, Tigre e Tita voltaram de um passeio pela cidade. Depois de chegarem, seu velho comandante, Machis, quis saber por que o exército da Elanória estava por lá. Tigre decidiu explicar tudo. Quando ele terminou, Machis pediu desculpas ao Tigre e perguntou quais eram os planos dele pro futuro. Ele disse que pretendia atacar o exército do Duque Thénardier. Seus homens acharam que era um risco enorme. O Tigre falou pra galera que destruir o inimigo era a única forma de proteger seu povo. Então no dia seguinte eles partiram em busca de aliados. O Lorde de um condado, que tinha só um olho, achou que eles tinham chance de vencer a guerra e decidiu apostar tudo, apoiando eles. O Tigre ficou felizão por ver seu exército crescendo. Uns dias depois, na casa da Elanória, ela contou que tinha recebido permissão do rei para continuar na guerra, mas o rei disse que iria ficar com os territórios que ela conquistasse. Ela achou que ele queria jogar dos dois lados, e com o Tigre sem sacar nada do que ela dizia, a Alicia começou a explicar que qualquer lorde poderia apoiar a guerra se achasse que isso beneficiaria o rei, até mesmo apoiar o Duque Thénardier se quisessem. Chocado, o Tigre percebeu que podia estar em desvantagem, e Elanória disse que o rei só pensava nele mesmo. Logo depois, ouviram uma batida na porta e a Alicia foi ver quem era. A Elanória começou a dizer pro Tigre que outros lordes não tinham chance contra eles a menos que tivessem o apoio de uma guerreira da guerra. Tigre então pensou que a melhor jogada era ter todas as donzelas de guerra do lado deles. Nisso, a Ludmila entrou no cômodo querendo saber se estavam falando dela. Elanória ficou na dúvida de como ela descobriu onde estavam, e enquanto se apresentava pro Tigre, ele viu a oportunidade perfeita e tentou fazer o mesmo, mas Elanória disse que ela não era bem-vinda. Mesmo assim, a Ludmila disse pro Tigre que queria falar com ele em particular, então eles foram para a floresta, mas Elanória e a Alicia foram junto para protegê-lo. A Ludmila começou a contar pro Tigre que ela era aliada do Duque Thénardier, e achava que ele tinha uma chance mínima de vencer a guerra. Naquele momento, o Tigre percebeu a armadilha e parou os cavalos na hora. A Elanória achou que estavam cercados por assassinos e tinha certeza que queriam aniquilar o Tigre, o que seria a maneira mais fácil de parar a guerra, e fazia todo sentido que o Duque Thénardier quisesse acabar com o Tigre antes mesmo da guerra começar. De repente, o Tigre desviou de uma flecha e eles viram um assassino voando entre as árvores. Enquanto o Tigre bloqueava outra flecha, a Elanória pregou ele em uma árvore e eles viram sua tatuagem. Outro voou em direção a Elanória, mas ela bloqueou a faca dele. Porém, uma cobra caiu em cima dela, a picando, e a Elanória a cortou ao meio. O Tigre começou a sugar o veneno dela enquanto a Elanória tentava se apressar para a ajuda. Vários assassinos desceram das árvores. Então a Ludmila lançou um feitiço que ativou sua lança, fazendo estacas de gelos empalarem de uma vez. Quando ela bateu no chão, o gelo quebrou imediatamente com todos os assassinos finalizados. A Ludmila chamou a Elanória de fracassada por ter se distraído durante o ataque e se ofereceu para encontrar um médico para Alicia. O Tigre agradeceu pela ajuda e eles correram para uma cidade próxima em busca de abrigo. Alguns dias depois, a Alicia tinha se recuperado do acidente, e enquanto andavam por uma nova cidade, passaram por uma barraquinha de comida e Elanória decidiu pegar uma tigela de sopa. A Ludmila ficou doida para experimentar, então o Tigre ofereceu uma tigela da sua sopa para ela, e ela disse que estava uma delícia. Porém, a Elanória ficou com ciúmes e questionou por que ele ofereceu sua sopa para outra garota, dizendo que queria ele só para ela. Quando percebeu que todos estavam olhando, ela o soltou na hora, mas a Ludmila não ficou impressionada e disse pro Tigre que ele era muito burro para o próprio bem dele, e basicamente é um fantoche nas mãos da Elanória. Justo quando ela iria embora, a Elanória disse para Alicia fortalecer as fronteiras e se preparar para a guerra imediatamente, convencida de que a Ludmila certamente se aliaria com o Duque Thénardier. No final daquela semana, a Ludmila tinha reunido 10.000 soldados e começou a marchar para a cidade do Tigre. Enquanto a Elanória fazia os arranjos finais para a guerra, ela perguntou ao Tigre se ele preferia defender sua casa ou atacar o exército da Ludmila na esperança de prevenir a guerra. Ele sugeriu enviar um mensageiro para Ludmila pedindo paz,
mas com a Ludmila se recusando a recebê-los, Elanória e suas tropas marcharam para o campo de batalha. Na primeira rodada de batalha, as tropas de Elanória se chocaram com o exército da Ludmila, e o tigre acertou um soldado com uma flecha. No fim do dia, ambos os exércitos sofreram grandes perdas e nenhum pôde clamar vitória. Naquela noite, na tenda, o tigre contou para Elanória que o exército da Ludmila era mais duro do que esperava e que não conseguia encontrar nem a menor brecha para infiltrar no castelo dela. A Alicia ficou se perguntando por que a Ludmila não apareceu no campo de batalha. O tigre achava que tinham mais chance de ganhar a guerra se Elanória ficasse longe do campo de batalha. Mas Elanória, toda confiante, falou que podia derrotar a inimiga ela mesma e se ofereceu para liderar o exército na próxima batalha. Só que na manhã seguinte, a Alicia avisou que o inimigo tinha recuado para as montanhas, e Elanória percebeu que seus planos tinham ido por água abaixo. Quando escureceu, eles foram dar uma espiada na área e viram que a fortaleza da Ludmila estava congelada, com só um caminho principal de acesso, o que tornava um ataque surpresa impossível. A Elanória pensou que um cerco também era inviável. Mais tarde, depois de falhar em invadir a fortaleza, a Elanória anunciou que iria voar ao redor do acampamento inimigo e acabar com todos usando um vento poderoso. A Alicia achou muito arriscado e pediu pro tigre impedir a Elanória de fazer essa loucura. Mas Elanória lembrou ao tigre que ele era dela e mandou ele confiar na decisão dela. Mesmo assim, o tigre decidiu peitar e pediu para ela repensar, porque achava o plano arriscado demais. Na manhã seguinte, ele saiu vestindo uma pele de urso, esperando encontrar uma entrada secreta para a fortaleza da Ludmila. A Alicia tinha dado a roupa para ele, pensando que seria um disfarce perfeito se ele encontrasse soldados inimigos. Com fome, o tigre viu uma raposa e acertou ela com uma flecha. Quando chegou lá, deu de cara com a Ludmila, que também estava caçando. Ela ficou impressionada como ele tinha finalizado a raposa. Então ele atirou uma flecha numa neve distante como prova e ela pediu desculpas pelo engano. O tigre viu aí sua chance de se aproximar dela. Eles acamparam numa caverna, e a Ludmila pediu pro tigre se revelar. Ele disse que as leis da sua aldeia proibiam tirar a pele de urso, e quando ela perguntou o nome dele, ele disse que era Ed. Ela ficou feliz por ele não ter medo dela e pediu para ele se juntar ao exército dela, elogiando sua habilidade com o arco. Ele disse que só estava ali para caçar e voltaria para casa quando tivesse comida suficiente. Ela então fez uma comida especial para ele, e ele elogiou, perguntando por que ela estava sozinha nas montanhas. Ela disse que estava tentando clarear a mente e que gostava de ficar sozinha. Na manhã seguinte, depois que ela foi embora, ele começou a seguir as pegadas dela na neve, esperando encontrar a fortaleza dela antes de congelar. E no fim do dia, ele encontrou uma rota desprotegida até o castelo dela. Então, na manhã seguinte, ele começou a liderar seu exército até lá, achando que poderiam invadir antes de serem descobertos. Mas quando chegaram, viram que a Ludmila tinha preparado estacas, e Elanória achou que ela devia estar desconfiada. A melhor esperança deles era destruir os portões, então ela correu até lá e invocou um vento poderoso, mas os portões ficaram intactos e os soldados inimigos dispararam flechas nela. O tigre a salvou das flechas e disse que não podia arriscar a segurança dela por nada. Logo depois, ele bolou um novo plano e pediu a espada da Elanória que lhe desse força. De repente, um vento frio e uma energia poderosa cercaram seu arco, e quando ele atirou nos portões, a flecha entrou com uma força tremenda. A Elanória comandou seus homens para atacarem imediatamente, e eles avançaram no castelo, finalizando inimigos, e o tigre acertou um arqueiro. Justo então, a Ludmila apareceu, se perguntando como eles tinham invadido sua fortaleza. A Elanória disse que isso não era da conta dela e que tinha vindo para chutar o traseiro dela enquanto corria em sua direção. A Ludmila sacou a lança e eles trocaram golpes. Quando a Elanória pulou para trás, determinada a não desistir, a Ludmila invocou estacas de gelo do chão, mas Elanória lançou um vento poderoso para destruí-las. Enquanto a Ludmila pousava no gelo, a Elanória apareceu diante dela, chamando-a de criatura desprezível. Ela ficou furiosa e criou uma parede de gelo, mas Elanória desviou e elas começaram a avançar uma contra a outra, lançando feitiços poderosos que se chocaram numa luz imensa. As duas já estavam exaustas, e enquanto os homens dela tentavam ajudar, a Elanória os mandou ficar longe, dizendo que a luta era dela. Antes que percebessem, um homem começou a correr em direção a Ludmila e eles notaram que era um assassino. O tigre cravou uma flecha na cabeça do cara, o finalizando na hora. Nesse momento, a Ludmila sacou que o tigre era o mesmo cara que ela tinha encontrado nas montanhas. Quando a paz foi restaurada, ela perguntou por que ele tinha decidido salvar ela, já que eram inimigos. O tigre disse que tinha curtido o chá dela e queria retribuir a gentileza. As palavras dele mexeram com ela, e ela quis saber o que ele queria em troca. Ele pediu para ela se afastar da guerra, porque ele só estava lutando para salvar sua cidade.
cidade. Aceitando o pedido dele, a Ludmilla anunciou que estava saindo da guerra e disse que o Duque Thénardier que se virasse sozinho. Algumas semanas depois, o tigre e seu exército se estabeleceram na cidade de um lorde, que agradeceu por terem defendido seu território. O lorde ficou tão grato que ofereceu o resto do seu exército, e o tigre ficou felizão que suas tropas estavam crescendo. Então eles começaram a marchar para o território do Duque Thénardier, e logo chegaram numa cidade nova. O tigre ficou contente de estar fazendo novos aliados. Depois de celebrarem, o tigre agradeceu a hospitalidade deles, mas prometeu pagar por cada refeição que comeram. Depois do encontro, disseram pro tigre descansar antes de continuarem com a guerra. Então ele achou um lugar tranquilo perto de um riacho e pensou que teria um momento só para ele. Mas daí um dragão jovem esbarrou nele e eles rolaram morro abaixo para dentro do riacho. Ele pensou que era o dragão da Elanória, mas voou embora e uma garota saiu do mato, correndo atrás do dragão. Mas a garota nem notou a presença dele e caiu direto em cima dele. Cara, não dá pra inventar isso. Depois, na tenda, a Sofia se apresentou pro tigre e disse que era uma das 7 donzelas da guerra. Ela contou que tinha acabado de chegar do palácio do rei e descoberto que ele estava acamado e não conseguia falar com ninguém. Para restaurar a paz no país, ela anunciou ao tribunal que o tigre tinha contratado Elanória para lutar pela cidade dele nas guerras. No entanto, o primeiro-ministro declarou para todos que o tigre tinha cometido traição e não era mais apto para governar sua cidade. Com o tigre em choque, a Sofia disse que o exército do rei já estava a caminho, provavelmente com a intenção de os finalizar. No dia seguinte, um homem anunciou que o exército do rei estava se aproximando da cidade. Ele disse que o líder deles era o Cavaleiro Negro e eles perceberam que ele era o maior cavaleiro do país. Com medo de perderem a batalha, o Bertrand sugeriu que negociassem com ele, mas os mensageiros foram rejeitados. Então, os comandantes do tigre sugeriram que largassem o exército de Elanória e formassem uma nova aliança com o exército do rei, esperando que isso salvasse a pele deles. Mesmo assim, o tigre achou que era uma ideia ruim e sugeriu que enfrentassem o exército do rei, já que o rei não tinha mostrado apoio nas guerras contra o Duque Thénardier. O Lorde disse aos comandantes que o exército do rei era só um bando de covardes que só atacavam cidades fracas e apoiou que chutassem o traseiro deles de volta para o palácio. No dia da batalha, o Cavaleiro Negro Roland desembainhou sua grande espada e comandou seus homens para a batalha. Eles avançaram contra o exército do tigre, e ele começou a derrubá-los como se estivesse cortando queijo. Desesperada para salvar seus homens, a Elanória avançou contra o cavaleiro, mas a força da espada dele quase a fez cair do cavalo. O Roland disse que estava impressionado com a habilidade dela de aparar sua espada, mas disse que seriam aniquilados do país a menos que o rei emitisse um novo comando. Justo então, alguns soldados correram para ajudá-la, mas ele os finalizou com um golpe. Desesperada para vingar seus homens, a Elanória avançou para ele e ele começou a golpear a espada dela com toda a força, tentando dividi-la ao meio até que ela finalmente caiu do cavalo e desviou por pouco dos golpes dele. Quando o tigre chegou a cavalo, o cavaleiro avançou para ele e balançou sua lâmina, mas o tigre disparou uma flecha no céu e conseguiu salvar a Elanória. O Roland estava determinado a capturá-los e começou a persegui-los a cavalo, mas a flecha acertou seu cavalo naquele instante e ele percebeu que a flecha do tigre não tinha sido um erro. Com a Elanória aliviada por ter escapado do Roland, ela pensou que estava tudo acabado. Logo perceberam que o tigre tinha sido cortado durante a noite, enquanto mais soldados avançavam contra eles. A Sofia chegou para ajudar e mandou levar o tigre de volta ao acampamento. Enquanto o exército se aproximava, ela ativou seu cajado e lançou uma luz dourada que formou uma barreira, espantando o exército. Mas o Cavaleiro Negro não foi atingido, questionando se os poderes dela eram mágicos. Disse que era imparável e quebrou o escudo dela com um golpe. Enquanto ele atacava, ela conseguiu bloquear os golpes dele. Tendo distraído o suficiente, lançou um novo feitiço e sumiu na frente dele. Logo, um soldado avisou o cavaleiro que os aliados do tigre estavam atacando pela retaguarda. Então ele ordenou a retirada imediata de seu exército. Naquela noite, no acampamento, a Elanória agradeceu ao Machis por atacar o exército do rei e forçá-los a recuar. Quando ele perguntou se o tigre estava acordado, ela disse que ele ainda estava inconsciente e tinha sofrido um corte profundo. Mais tarde, numa tenda, o Lorde perguntou ao Machis se ele tinha visto o rei na capital. O Machis contou que o rei tinha pirado depois de perder o príncipe na guerra e que o Duque Thénardier tinha assumido o controle do palácio na sua ausência, usando o nome do rei para declarar guerra ao exército do tigre. Com o grupo em choque, eles ficaram se perguntando como o tigre iria limpar seu nome dessa confusão. Mais tarde, a Elanória decidiu visitar o tigre na tenda dele, mas o encontrou ainda inconsciente. Enquanto fazia ele sentir sua presença, ela disse que ele era especial para o coração dela e prometeu assumir a guerra na ausência dele. Enquanto isso, no acampamento do cavaleiro, um companheiro revelou que o tigre nunca tentou tomar o país, mas apenas defendeu sua cidade da invasão do exército do Duque Thénardier. No entanto, o Roland achava que seu dever era destruir o exército de Elanória por terem cruzado a fronteira e disse que continuariam com a guerra de qualquer
qualquer maneira. Alguns dias depois, o tigre acordou e viu a Tita dormindo ao lado dele. Querendo proteger seu povo, ele pediu força ao seu arco e, ao sentir um poder estranho dentro dele, a Tita acordou. Então, eles saíram do acampamento e começaram a seguir a direção indicada pelo arco. Mas o tigre começou a sentir os efeitos da sua ferida. Mesmo assim, ele não desistiu e continuou seguindo um caminho até chegar a uma tumba antiga. Lá, ele viu a imagem de uma deusa e a Tita disse que ela tinha o poder de controlar a escuridão e a morte. Quando o tigre perguntou se ela o tinha convocado ali, o espírito dela tomou o controle do corpo da Tita e começou a dizer que o desejo dele por poder o tinha levado até ela. O tigre não estava convencido e achou que era uma armadilha. Então ela ofereceu dar a ele seu poder, mas disse que ele tinha que provar sua determinação. Confuso, ele apontou uma flecha para Tita e uma energia poderosa apareceu ao redor do seu arco. Ele atirou e a energia dissipou o espírito da deusa, despedaçando a armadura da garota. Enquanto ouvia a voz da deusa dizendo que estava impressionada com sua habilidade, a Tita caiu diante dos olhos dele. Então ele a cobriu e os dois desapareceram naquele instante. Enquanto ele cavalgava de volta para a batalha, a deusa disse que tinha dado a ele seus poderes e esperava que ele aprendesse a controlá-los. Enquanto isso, a Elanora e suas tropas tinham cruzado para o território do Cavaleiro Negro e conseguido atraí-los para o rio antes de aniquilá-los. Quando a Elanora e o Cavaleiro estavam trocando golpes, ela começou a se afastar. Quando tentava golpeá-la, ela lançou um feitiço e subiu alto com um vento poderoso, e a Sofia correu em direção a ele, lançando vários ataques dourados, dando a Elanora tempo suficiente para desferir seu ataque de vento mais poderoso. Enquanto o tornado engolia, as garotas ouviram seu grito e se perguntavam se ele estava sendo despedaçado, mas ele destruiu com sua espada poderosa. Ele disse que elas eram realmente poderosas, mas não pararia até que todas estivessem derrotadas. Enquanto se aproximava delas, uma flecha atingiu sua armadura, e ele se perguntou como o tigre o tinha acertado de tão longe. Querendo alguma clareza, decidiu perguntar ao tigre se ele realmente tinha convidado Elanora e seu exército para apoiá-lo na guerra. O tigre disse que sim, e Elanora afirmou que eles iriam embora depois de derrotar o Duque Thenardier. Ela decidiu pedir o apoio dele. Ele foi direto e recusou eles, dizendo que o exército do rei não deixaria invasores ficarem no território deles. Enquanto ele falava, se preparava para mais uma batalha, prometendo que iria destruí-los com toda a força que tinha. Nesse momento, a ferida do tigre começou a sangrar de novo e ele quase desmaiou. Mas Elanora o segurou e garantiu que iria protegê-lo. Quando Roland avançou em cima dele, o tigre ficou firme, dizendo que iria proteger sua cidade de todo inimigo e lançou uma flecha direto nele. O cavaleiro conseguiu bloquear com o escudo, mas ficou se perguntando quem realmente estava protegendo o povo. Ele achava que estava fazendo tudo certo e jogou a flecha no chão, fazendo a terra explodir. Quando a poeira baixou, viram que ele ainda estava em pé, e Elanora ficou pensando se ele era um fantasma ou algo do tipo. Porém, ele disse que estava fraco demais para lutar e caiu de joelhos, dizendo que não conseguia levantar sua arma. Ele percebeu que era impossível reagir, já que tinha dúvidas sobre a causa da guerra desde o começo, então decidiu se render e o tigre desmaiou na hora. Alguns dias depois, com a paz restaurada, o Roland revelou que iria para a capital ver o rei. O tigre achou perigoso e tentou avisar que ele seria atacado pelos homens do Duque Thenardier, mas o cavaleiro disse que era seu dever consertar suas ações e que explicaria seus erros ao rei. Depois, na tenda, a Elanora contou ao tigre que estava voltando para seu país para ajudar outra donzela de guerra que estava sob ataque. Ela disse que era como uma irmã para ela e prometeu que sempre defenderiam uma outra quando estivessem em perigo. O tigre disse que comandaria seu exército enquanto isso e que ela não tinha com que se preocupar. No dia seguinte, a Sofia se despediu do tigre e disse que se juntaria a ele na guerra quando a batalha dela acabasse. Enquanto ela partia, o Rurik jurou lealdade ao tigre, dizendo que 1000 soldados do exército de Elanora tinham decidido se juntar às suas tropas, e o tigre achou que era a melhor notícia que poderia receber. No entanto, ao voltar para o acampamento, o Bertrand contou que o Roland tinha sido morto e que um novo exército de invasores de um país vizinho tinha invadido seu território, querendo roubar seus recursos. No dia seguinte, enquanto andavam pelo acampamento, o tigre disse ao Rurik que não recuaria da guerra. O Rurik duvidou se eles tinham chance contra os invasores, mas o tigre achou que eles estavam sem esperança e disse que dependeriam apenas da sorte. Na reunião, o tigre revelou que iria para o sul com um pequeno exército, esperando proteger as vilas próximas. O Lorde sugeriu que fortalecessem as defesas nas fronteiras, mas o tigre disse que todos seriam eliminados pelos invasores, especialmente porque a capital o tinha nomeado traidor do trono. No dia seguinte, o tigre partiu com seu exército e, ao avistar aldeões escravizados pelos invasores, pensou em liberar o poder da deusa, mas temia perder o controle de si mesmo. Então, ele instruiu o Rurik a preparar um ataque furtivo para o dia seguinte, esperando ter uma vantagem. Enquanto atravessavam a montanha, o tigre viu uma jovem fugindo dos invasores e tropeçando. Ele os finalizou com suas flechas,
mas a garota se perguntou se tinham sido mortos por um fantasma. O tigre perguntou se ela estava ferida, mas ela tentou sair correndo com medo, querendo ganhar a confiança dela. Ele decidiu se apresentar, mas a garota já sabia quem ele era e desmaiou naquele instante. Do outro lado das montanhas, o general ordenou que seu exército montasse acampamento para a noite, mas um soldado lhe disse que o exército do tigre estava a uma curta distância deles e achava que eram apenas 200 homens. O general pensou que era uma armadilha e ordenou que 3.000 homens de seu exército os atacassem imediatamente, pensando que todo o exército do tigre tinha menos de 2.000 soldados. No entanto, logo descobriram que o exército dele tinha mais de 6.000 homens, mas não perceberam que eram apenas paus camuflados como soldados. Quando o tigre ordenou que seus homens os atacassem imediatamente, eles tentaram recuar, mas os homens começaram a finalizar todos eles até não sobrar ninguém. Depois de alguns dias, o tigre e seu exército confrontaram o general, e o tigre revelou que tinha vindo para executá-lo por escravizar aldeões inocentes. O general achou que o tigre tinha um desejo de morrer e ordenou que seu exército o finalizasse assim que ele se aproximasse. No entanto, logo perceberam que um novo exército tinha se juntado a ele para apoio, e eles emboscaram suas tropas ao mesmo tempo. O comandante achou que eles eram moleza e duvidou se tinham alguma chance com sua unidade avançada. Justo então, uma flecha atingiu sua armadura, e Rurik se perguntou como o tigre o tinha acertado de tão longe. Buscando alguma clareza, ele decidiu perguntar ao tigre se ele realmente tinha convidado Elanória e seu exército para apoiá-lo na guerra. O tigre disse que sim, e ele ainda afirmou que eles iriam embora depois de derrotar o Duque Thenardier. Ele decidiu pedir o apoio deles. O tigre mandou seus homens acabar com eles de qualquer jeito. Naquela noite, depois de resgatar todos os aldeões, o tigre se desculpou por não ter chegado antes e cortou as cordas deles para libertá-los. Uma garota apareceu e agradeceu por ter os resgatado, mas lamentou que ele não tivesse conseguido salvar seu pai da execução. As palavras dela deixaram o tigre triste, e ele prometeu que a protegeria para sempre. Naquela noite, no acampamento, um novo camarada chamado Geraldi contou ao tigre que mais de 500 de seus soldados estavam feridos da batalha e que os aldeões resgatados tinham sido enviados para uma cidade próxima. Nesse momento, o Rurik chegou e pediu para falar com eles em particular. Dentro de uma tenda, ele começou a contar que os invasores estavam se aproximando com mais de 30.000 homens no exército deles. O tigre achou que não podiam possivelmente enfrentar todos esses soldados sozinhos, e o Geraldi disse que o exército aumentaria para 40.000 uma vez que se unissem com os invasores que escaparam. No dia seguinte, enquanto guiavam os aldeões restantes para uma nova cidade, um soldado revelou que mais de 4.000 invasores estavam marchando em direção a eles. O Rurik achou que pretendiam encurralá-los, então o tigre se ofereceu para liderá-los para longe como uma distração e partiu imediatamente. Porém, o exército logo apareceu na frente deles, e ele percebeu que não tinha para onde correr. Por sorte, a Ludmila apareceu naquele momento com seu próprio exército, e o tigre achou que o dia estava a salvo. Naquela noite, no acampamento, a Ludmila contou ao tigre que não tinha intenções de se juntar à guerra dele e disse que ele era fraco e nojento demais para merecer qualquer ajuda. O tigre ficou se perguntando por que ela o tinha resgatado da aniquilação, então ela disse que só veio avaliar a coragem dele. Enquanto ele implorava por ajuda, ela disse que só homens fracos imploram para se dar bem e mandou ele se impor e comandar o que quer. Mesmo assim, o tigre implorou por ajuda mais uma vez. Para retribuí-la, ele disse que não tinha ouro nem prata, mas ofereceria o que ela quisesse. A Ludmila achou que ele era realmente desesperado, mas percebeu que era o melhor acordo que poderia esperar, então disse que ele passou no teste dela. Ela quis saber como ele conseguiu destruir a fortaleza dela e mandou ele confessar toda a verdade. Como um bom sujeito, o tigre decidiu revelar seu arco, mas ela perguntou por que ele era tão poderoso. O tigre contou que era uma relíquia de família e que tinha um poder assustador por si só. A Ludmila achou que devia ser tão poderoso quanto o equipamento de dragão dela e quis saber por que ele não o levava para a guerra. Ele explicou que era uma arma muito especial que só podia ser usada em ocasiões raras, pois muitas vezes o fazia perder a consciência. Ao se desculpar por ser tão fraco e decepcionante, a Ludmila decidiu aceitá-lo e concordou em se tornar sua nova aliada. Na noite seguinte, no acampamento, ela sugeriu que tivessem uma batalha final com todos os invasores, mas o tigre achou que seria muito perigoso. A Ludmila disse que as únicas opções para enfraquecer o exército eram cortar suas linhas de suprimento ou eliminar o rei deles. No entanto, ela achou que seria impossível cortar o suprimento e perceberam que a melhor aposta era finalizar o rei mesmo. Ela disse que estava disposta a tentar e estava quase certa de que o derrotariam, então sugeriu o plano perfeito para a batalha. Na manhã seguinte, enquanto esperavam os invasores, o tigre estava certo de que venceriam a guerra. Justo então começou a nevar, e ele esperou que isso trouxesse boa sorte. Quando os invasores chegaram ao campo de batalha,
Um mensageiro contou ao rei que os homens do Tigre haviam se dividido em 4 exércitos separados, e um soldado revelou que um pequeno exército tinha cercado a colina que tinham tentado atacar. Eles tinham falhado na primeira tentativa porque as tropas conseguiram repelir eles com flechas, mas as flechas não acertaram os soldados, e o rei achou que a sorte estava do lado deles. Quando os invasores tentaram atacar as colinas de novo, o Tigre e um novo exército surgiram de outra colina, pegando eles de surpresa. Para manter os invasores afastados, começaram a disparar flechas, mas a Ludmila fez as flechas deles congelarem e se desfazerem instantaneamente. Então, o Tigre disparou suas próprias flechas e começaram a eliminar todos os invasores. Em outra colina, os reforços do Tigre, disfarçados de aldeões, perceberam que a batalha tinha começado. Então o Horik comandou seus soldados a entrarem na guerra. Ao mesmo tempo, o Tigre e a Ludmila continuaram atacando os invasores, e um soldado avisou ao rei que a 5ª divisão tinha sido exterminada. O rei então ordenou que uma nova divisão os substituísse. Com um número muito maior de soldados, o rei achou que poderia cansar o exército do Tigre antes de aniquilá-los de uma vez. Sem perceber a armadilha, o Tigre e seu exército começaram a perseguir outra divisão de invasores, mas um novo exército veio atrás deles pelo flanco. Enquanto os homens do Tigre ficavam exaustos, os invasores chegaram e começaram a finalizar todos. A Ludmila conseguiu eliminar alguns homens, mas ficou frustrada por não conseguirem se aproximar mais do rei. Quando o Tigre disparou outra flecha, percebeu que sua mão estava travada, mas pegou outro conjunto de flechas mesmo assim. Ele disse a Ludmila para escapar antes que fossem todos mortos, mas ela finalizou um inimigo e disse que não era de desistir e que não fugiria da batalha. O Tigre percebeu que não poderia convencê-la e disse que também era persistente e ficaria até o fim. Nesse momento, reforços chegaram, mas o Tigre ficou se perguntando de quem era o exército enquanto os cavaleiros avançavam para o campo de batalha, gritando apoio ao Tigre. Enquanto o comandante procurava por ele, a Ludmila levantou o cajado para revelar a posição deles. Os inimigos notaram ela e tentaram atacá-los, mas ela eliminou um deles e o cavalo de um homem chutou o outro. Ele se apresentou ao Tigre e disse que o Machis tinha enviado para a guerra para ser seu apoio. Então, outro comandante apareceu e disse que estavam todos sob seu comando. Quando um novo comandante chegou, o Tigre percebeu que era o capitão de seu pai. O comandante disse que estava impressionado com o crescimento dele e veio apoiá-lo com todos os seus homens, mas logo partiu enquanto a Ludmila derrubava outro invasor. Ela perguntou se o Tigre recuaria da batalha, mas ele disse que ainda tinha forças para continuar. Então o Geraldo jogou mais um lote de flechas para eles, e eles avançaram para a batalha como formigas. Mas o Tigre e a Ludmila não recuariam. Quando o rei achou que estava levando vantagem, um soldado revelou que 3.000 cavaleiros estavam chegando do norte e que suas tropas estavam enfraquecendo. Ouvindo isso, o rei ordenou que seu exército recuasse imediatamente. No dia seguinte, um mensageiro revelou que sua frota tinha sido destruída pelo exército do Duque Lenar e o rei achou que tinha perdido a guerra. Então ordenou que seu exército recuasse para o país deles. Naquela noite, enquanto a Ludmila revelava que o rei dos invasores tinha retirado todos os seus homens, o Tigre ficou aliviado com a notícia e desmaiou de exaustão. Na manhã seguinte, enquanto o cajado da Ludmila começava a emitir uma poeira fria, ela percebeu que Elanora estava perto de sua tenda. Ao anunciar sua presença, ela viu a Ludmila e o Tigre juntos e a garota disse que eles tinham acabado de passar uma noite quente de desenvolvimento de trama. Naquele momento, o Tigre acordou, mas se perguntou como seu harém tinha aumentado tão rápido. Mais tarde naquele dia, a Ludmila decidiu convidar o Tigre para sua tenda, dizendo que queria oferecer a ele um pouco de seu delicioso chá. A Elanora disse que o chá dela era mais gostoso, dizendo que até adicionaria um pouco de seu leite especial e tentou levar o Tigre para fora. A Ludmila tentou segurar o Tigre e acusou a Elanora de ter abandonado ele quando ele mais precisava. A Elanora chamou ela de sanguessuga nojenta e inútil que não conseguia ter um homem só para ela. Então a Ludmila decidiu deixar a tenda. À noite, enquanto o Tigre e a Elanora admiravam as estrelas brilhantes, ela disse que estava satisfeita com o homem que ele estava se tornando e feliz por terem vencido a guerra. No entanto, o Tigre começou a se sentir triste e se desculpou por ter causado a morte dos soldados dela na guerra, mas ela pediu para ele deitar ao lado dela, dizendo que os soldados mortos não podiam ser trazidos de volta. Ela pediu para ele rezar pelas almas deles e prometeu nunca deixar o lado dele. Dias depois, o Tigre e suas tropas decidiram acampar numa cidade nova, esperando chegar na capital em alguns dias. Enquanto Elanora se perguntava por que a Ludmila ainda não tinha voltado para o palácio, ela disse que a cara inútil dela não era bem-vinda ali. Mas a Ludmila
mandou ela calar a boca feia e disse que não precisava de babá. Ela contou que o rei tinha ordenado que ela vigiasse Elanora e disse que não iria embora até que o tigre pagasse por ajudá-la na guerra. Numa reunião, o tigre percebeu que sua mão ainda estava travada de tanto atirar flechas durante a batalha e se perguntou se ele iria recuperar sua força. Nesse momento, uma garota jovem, a Regin, entrou na sala. O tigre tinha salvado ela dos invasores na última guerra e ela disse que tinha uma confissão. Depois de alguns minutos, ela revelou que era na verdade o príncipe deste país, que todos pensavam ter morrido na guerra. O tigre e os outros ficaram chocados com a revelação, mas Alicia pediu provas. E então, a Regin lembrou o tigre de 6 anos atrás, quando eles tinham escapado de um festival de caça e passado a noite nos arbustos, compartilhando um jantar delicioso. A memória ficou na mente dela e o tigre se lembrou imediatamente, mas o Machis desmaiou de choque. Horas depois, o tigre decidiu apresentar suas esposas, mas Elanora se perguntava como ela ainda estava viva, pensando que seu exército a tinha finalizado durante a batalha. Enquanto Elanora se perguntava por que ela tinha fingido ser um príncipe, ela disse que era a única maneira de salvar seu trono. O tigre se perguntou se ela poderia provar para todos que era realmente a princesa. Então ela sugeriu que viajassem para a capital, dizendo que revelaria um segredo conhecido apenas pelos reais. O tigre achou que era bom o suficiente e anunciou que partiriam para a capital imediatamente. Enquanto isso, no acampamento do Duque Thenardier, um feiticeiro revelou vários dragões grandes, dizendo que eram imparáveis e certamente destruiriam as donzelas de guerra na batalha. O Duque Thenardier achou que era seu dia de sorte e tinha certeza que ganharia a guerra. No dia seguinte, ele levou o dragão para a guerra e começaram a queimar o território inimigo. Quando seu comandante revelou que a princesa tinha sido encontrada no acampamento do tigre, o Duque Nardia percebeu que eles estavam indo para o santuário da caverna na capital e pensou em aniquilá-los antes que chegassem. No dia seguinte, na cidade, o Machis revelou que o Duque Thenardier tinha queimado o santuário da caverna e estava começando a marchar em direção ao exército deles. No entanto, o tigre achou que era tarde demais para mudar os planos e decidiu que eles iriam para a capital de qualquer maneira. Então partiram no dia seguinte. Conforme começaram a batalha com o exército do Duque Thenardier, a Elanora e a Ludmilla atacaram com os dragões, liberando seus poderes de vento e gelo, que se fundiram num combo poderoso que congelou os monstros instantaneamente. No entanto, 2 outros monstros não foram afetados. Então Elanora lançou outro ataque, mas foi cancelado pelo escudo deles. Enquanto ela desviava por pouco do monstro, ela atacou com sua espada, mas não conseguiu arranhar. Ela pulou para trás e a Ludmilla lançou seu gelo, mas o escudo repeliu instantaneamente. Quando o outro cuspiu um grande fogo, a Elanora salvou a Ludmilla de ser queimada. Ao mesmo tempo, o tigre estava mandando ver nos inimigos com suas flechas e gritando para os seus soldados não se entregarem. Mas depois de algumas horas, os 2 exércitos decidiram recuar para seus acampamentos enquanto se preparavam para a próxima rodada da batalha. A Elanora revelou que o feiticeiro do Duque Thenardier tinha lançado um feitiço no dragão para protegê-los dos ataques deles. Mesmo assim, ela achava que podiam derrotá-los e disse para o tigre focar em vencer o exército do Duque Thenardier. Naquela noite, enquanto começava o segundo round da guerra, o exército do tigre começou a recuar, e ele disse para as meninas vencerem a própria batalha. Então, elas avançaram nos dragões, prontas para o confronto. Enquanto isso, o tigre e seus soldados começaram a vestir suas armaduras, e conforme os inimigos se aproximavam, começaram a atirar pedras neles antes de o tigre acertar o comandante com uma flecha. Vendo isso, os soldados perceberam que seus planos estavam ferrados e começaram a fugir. Enquanto isso, a Elanora conseguiu apunhalar um dragão, fazendo com que ele cuspisse fogo no outro monstro. Quando ele lançou fogo na Ludmilla, ela passou pelas chamas e o acertou no estômago. A Elanora então usou uma brisa leve para se elevar e desceu com sua lança, o finalizando na hora. Justo então, o outro dragão derrubou a Elanora no chão, mas a Ludmilla a protegeu de ser devorada e empurrou o monstro. Percebendo sua vantagem, a Elanora sussurrou para sua espada e começaram a correr em direção ao dragão. Ele tentou esmagá-las, mas elas desviaram e a Ludmilla lançou estacas de gelo no monstro, permitindo que Elanora voasse com sua espada e o acertasse com sucesso. Conforme ela invocava um vento poderoso dentro do dragão, o sangue jorrou dele, o finalizando imediatamente. Com todos os monstros finalizados, a Elanora achou que a guerra tinha acabado e esperava que o tigre eliminasse o resto do exército do Duque Thenardier. Alguns dias depois, com o exército do Duque Thenardier derrotado, as meninas decidiram visitar a tenda do tigre para criar um novo plano para aniquilar o Duque. No entanto, perceberam que ele estava profundamente adormecido. Uns minutos depois, enquanto tomavam café da manhã, o tigre sugeriu que invadissem a cidade vizinha e revelassem que a Regin era a herdeira do trono. A Alice achou que isso conquistaria o apoio do povo e Elanora disse que isso destruiria qualquer esperança do Duque Thenardier de reviver seu exército. A Regin começou a contar que a única maneira de entrar na cidade era através do grotão sagrado subterrâneo, mas tinha medo que houvesse armadilhas lá dentro. Na noite seguinte, enquanto acampavam,
o Bertrand disse ao tigre que queria acompanhá-lo ao grotão sagrado. O tigre disse que a guerra estava acabada e que ele seria necessário no acampamento, mas o Bertrand insistiu que queria ficar ao lado dele até o fim do mundo. O tigre concordou em deixá-lo ficar, mas avisou que ele deveria fugir se fossem atacados. Enquanto ele saía, a Elanora disse ao tigre que não podia abandoná-lo e se ofereceu para ir junto. A Ludmilla disse que era melhor ficarem longe, mas Elanora disse que não estava disposta a abandonar o amor da sua vida. Então, o tigre disse que ela deveria escapar se fossem atacados, pois era a única maneira de manter a princesa segura. No dia seguinte, ao chegarem em um templo, a Regem descobriu a entrada e os homens revelaram um túnel subterrâneo. Enquanto caminhavam pelo túnel, encontraram o desenho de um dragão. A Regem começou a contar que os dragões eram considerados criaturas poderosas e que suas 3 deusas dos pilares foram criadas para servi-los. Como o desenho estava naquele local, ela achava que estavam perto de alcançar o grotão sagrado. Justo então, ouviram passos na caverna e perceberam que os inimigos tinham chegado. O Duque Thénardier apareceu na caverna com o exército, sacando sua espada e dizendo que tinha vindo para eliminá-los todos. Mas o Bertrand começou a correr com a princesa. O tigre lançou uma flecha, mas um cavaleiro a destruiu, e Elanora começou a finalizar os soldados enquanto recuava. O Duque Thénardier ordenou que seus soldados os aniquilassem. Então Elanora decidiu enfrentá-lo, dizendo ao Rurik para manter os soldados afastados. A Elanora começou a atacar com golpes fortes. Então ele deu um empurrão nela, enquanto o Rurik estava acabando com vários soldados. Quando um tentou derrubar o Rurik, o tigre acabou com ele, mas aí eles viram um cavaleiro forte se aproximando. O Rurik correu para atacar, mas o cavaleiro bloqueou fácil e ainda derrubou a flecha do tigre. Ele começou a falar que estava impressionado com a habilidade de arco do tigre, mas mandou o Rurik e os soldados dele saírem de lado porque ele só queria executar o tigre e a princesa. Por outro lado, o Duque Thénardier contou para Elanora que tinha armado uma emboscada para eles na caverna, para que não escapassem. Depois de derrubar ela no chão, ela atacou ele de novo e eles começaram a trocar golpes de espada, mas nenhum dos dois conseguia levar vantagem. Quando o Duque empurrou Elanora para trás, ela conseguiu manter o equilíbrio, mas a caverna começou a tremer e eles perceberam que estava desmoronando. Então, a Elanora correu para se juntar aos outros enquanto o Duque Thénardier ordenava que seus homens se retirassem, mas o cavaleiro continuou avançando em direção ao tigre. Enquanto o tigre mandava o Rurik fugir com a princesa, eles saíram correndo imediatamente, e a Elanora decidiu se juntar a eles. Nesse momento, o cavaleiro atacou o tigre e bloqueou sua flecha, mas o tigre conseguiu desviar da espada dele antes de tropeçar e cair no chão. Quando o tigre estava quase sendo morto, a Elanora correu para salvá-lo, mas grandes pedras caíram bloqueando seu caminho. De repente, o Bertrand correu para substituí-la e acabou sofrendo o destino do tigre, mas os escombros os enterraram naquele instante. Poucos minutos depois, o tigre descobriu que o cavaleiro tinha sido esmagado pelos escombros e decidiu procurar o Bertrand. Quando o encontrou ferido, correu para ajudá-lo, mas percebeu que ele tinha perdido muito sangue. Foi então que ele se lembrou que o Bertrand tinha empurrado ele para fora do caminho e foi morto em seu lugar. Com seu último suspiro, o Bertrand começou a dizer que estava orgulhoso dele, tendo visto ele crescer e se tornar um grande líder para sua cidade. Ele achava que o pai do tigre ficaria impressionado com o harém crescente dele e pediu para ele cuidar da Tita enquanto sua alma finalmente deixava seu corpo. Ao mesmo tempo, a Elanora e os outros corriam em direção à cidade. De repente, uma explosão de energia foi lançada para o céu e Elanora pensou que o tigre estava vivo. Quando eles chegaram a um grande buraco, a Elanora viu o tigre no centro. Correu para ajudá-lo, mas ele desmaiou em seus braços. Mesmo assim, ela ficou feliz por vê-lo vivo e correu para ver o Bertrand, mas percebeu que sua alma tinha entrado no Nirvana. Naquela noite, no acampamento, eles estavam tristes por terem perdido o Bertrand e Elanora se perguntava se eles poderiam continuar em direção ao grotão sagrado. Mas o tigre ficou sozinho em uma tenda diferente. Quando Elanora apareceu, ela perguntou se ele tinha novos planos para a guerra e pensou que ele poderia fazer as pazes com o Duque Thénardier, prometendo apoiar cada decisão que ele tomasse. Quando o tigre não conseguia decidir, a Elanora decidiu contar sua história. Anos atrás, ela trabalhava como mercenária e viajava pelo mundo à espera de uma guerra até que perdeu todos os seus companheiros. A dor da perda fez ela depender do seu orgulho, e ela disse que seu orgulho a lembrava de quem ela era. Ouvindo essas palavras, o tigre percebeu que sua determinação o lembrava de quem ele era. Então ele se desculpou com a tia por fazê-la se preocupar com ele, mas ela começou a chorar como uma garotinha abandonada e desesperada. Poucos minutos depois, a Elanora sugeriu que eles começassem a controlar o porto, pois achava que eles poderiam começar a comercializar com cidades vizinhas após a guerra. O tigre percebeu que era uma ótima ideia e pensou que eles poderiam construir estradas para conectar com outras cidades após a guerra. Logo então, eles notaram que seus amigos estavam esperando pelo tigre, e a Ludmilla disse que eles queriam mostrar seu apoio. No dia seguinte, o
primeiro-ministro chegou ao acampamento e disse que estava feliz por ver a princesa viva. Quando Mashti se perguntou por que ele tinha revelado seu rosto nojento no acampamento deles, ele disse que o rei estava começando a se recuperar de sua doença e queria saber quais eram os planos do tigre. O tigre disse que pretendia ter uma batalha final com o Duque Thénardier e esperava eliminá-lo de vez. O primeiro-ministro perguntou o que ele desejava fazer após a guerra. Então o tigre disse que retornaria a ser prisioneiro da Elanória. No entanto, a Elanória tentou dizer que preferia continuar sendo esposa dele. Alguns dias depois, ambos os exércitos começaram a marchar para o campo de batalha e logo se enfrentaram. Quando o tigre e seu exército apareceram diante do Duque Thénardier, perceberam que ele não tinha um exército para apoiá-lo. O tigre decidiu perguntar por que ele tinha atacado sua cidade. O Duque disse que queria ocupar o território para manter o exército da Elanória longe de suas fronteiras, pensando que poderia destruir a cidade do tigre e construir uma nova cidade para si mesmo. Irritado com essa confissão, o tigre disse que não pouparia sua vida, mas o Duque revelou que veio vingar o cavaleiro que morreu nos escombros, chamando-o de seu filho. Quando o tigre preparou seu arco para acabar com ele, a voz da deusa disse que estava disposta a dar a ele todo o poder necessário para destruir 1000 exércitos com uma única flecha. O tigre achou que precisava de todo o poder e começou a exigir mais, mas Elanória o trouxe de volta à realidade com um soco. Ela disse para ele controlar suas emoções e avisou para não depender tanto do poder do seu arco. Naquele momento, o tigre viu as luzes celestiais e começou a se aproximar do inimigo. Ao puxar uma flecha, ele jogou as outras fora e mirou na base do Duque Thénardier, que disse que ele não poderia matá-lo com uma única flecha, mas o tigre prometeu fazê-lo, achando que seria uma vitória fácil. O Duque Thénardier avançou, mas ao escutar o vento, o tigre disparou. O Duque tentou bloquear, mas a flecha o acertou bem na cabeça, o finalizando instantaneamente. A espada de Elanória revelou que não ajudou o tigre, então a Ludmila pensou que ele tinha usado o vento a seu favor. O tigre levantou seu arco em vitória. Alguns dias depois, ao finalmente chegar à capital com a princesa, todo o povo começou a celebrar seu retorno. Dentro do palácio, eles descobriram que a Sofia estava com o rei. Poucos minutos depois, o rei começou a se desculpar com a Regem por ter a enviado à guerra sem oferecer apoio. Pensando em como poderia recompensar o tigre pelos seus esforços, ele decidiu nomeá-lo com o título de cavalaria mais alto, o proclamando de o Cavaleiro da Luz da Lua. Assim termina a temporada. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é a flecha, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.